Parte importante do autoconhecimento, quando a gente começa a nos entender melhor e direcionar mais a nossa vida para aquilo que pulsa em nós, para aquilo que realmente queremos, é entender os mecanismos da nossa mente, o nosso pensamento, aonde começa o nosso pensamento e o que ele desencadeia dentro de nós. Então, se 90% do que nos move é carga inconsciente, é importante entender esse mecanismo para que a gente consiga dar passos de solução na nossa vida. Meu nome é Gabriela, aqui eu falo de astrologia e de sistêmica, e você que me acompanha pelo Instagram ou pelo canal do YouTube, bem-vindos. Obrigado por curtir, por compartilhar, por comentar. Fique à vontade para pedir a sua dica astrológica ou em sistêmica constelação familiar. E hoje eu vou falar sobre os mecanismos mentais. No mapa astrológico, a nossa mente, ela é expressa através do planeta Mercúrio. Então, a localização de Mercúrio no nosso mapa e a forma, os aspectos que ele está formando com outros planetas falam muito sobre a nossa mente e como funciona o nosso mecanismo mental. Então, a mente, o Mercúrio, ele pode estar em elemento fogo, terra, água e ar. O Mercúrio também está em determinado signo, em determinada casa astrológica. E isso vai nos mostrar a qualidade do nosso pensamento e como funcionam os mecanismos mentais. Então, para a gente entender se a nossa mente, se o nosso pensamento ele está muito baseado em conteúdos inconscientes, e quando eu falo em inconsciente, eu estou falando de inconsciente coletivo, então crenças limitantes coletivas. Eu posso estar falando de cargas mentais, pensamento, crenças familiares do nosso sistema ancestral, cultural da cidade, do lugar onde nós nascemos, do país onde nós nascemos. Então, tudo isso é inconsciente. O inconsciente é aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos imersos e nem sabemos que está nos direcionando. São decisões que você toma com base em conteúdos que você não está questionando, que você não está... Peraí, eu gosto mesmo disso? Isso aqui me faz bem? Né? Isso que eu estou consumindo, eu consumo por quê? Então, isso entra em diversas áreas da nossa vida. Então, as escolhas pelo que consumimos, as metas que traçamos na nossa vida, aquilo que vamos decidindo, tomando decisões na nossa vida todo o tempo todo no nosso dia a dia. Então, aprender a observar o que impulsiona a sua mente, o que impulsiona as suas decisões, o que impulsiona seu raciocínio é parte importante no seu autodesenvolvimento. Então, Mercúrio fala sobre isso na astrologia. E a intenção, o desenvolvimento humano, nós irmos para o nosso Sol, para a nossa potência maior, significa chegar naquele ponto em que eu sei o que eu estou pensando, eu sei do que está originando meu pensamento, e posso fazer a escolha. Eu vou continuar pensando assim? Não. Pensar assim não me faz bem, eu vou pensar de outra forma, quebrando paradigmas internos, né, paradigmas inconscientes que regem a sua vida. Aí a importância de Mercúrio no mapa astrológico, né, conhecer como funciona a sua mente. Então eu fiz aqui um resuminho para você entender de que forma funciona o seu Mercúrio, tá? Então, Mercúrio tem a ver com o nosso processo de raciocínio, o que influencia o nosso processo de raciocínio e como eu me expresso, o que eu falo, como eu consigo pensar e manifestar o que eu estou pensando, né? Ele diz muito sobre como funciona a nossa inteligência e especialmente os pensamentos repetitivos, aquilo que eu penso sem parar, aquele pensamento que fica martelando, aquele momento que você vai dormir, que você precisa desligar seu corpo e descansar do dia,
e você começa a pensar sem parar, turbilhão mental. E isso é um indício do que está movimentando você. Então, se você tem Mercúrio em signos de fogo, que são Sagitário, Áries ou Leão, então os pensamentos eles são muito influenciados pelo o que você sonha, aquilo que você inspira, aquilo que você planeja para sua vida, e também é muito influenciado por crenças limitantes que vêm do seu sistema familiar e do sistema coletivo onde você vive, a sua cultura, o que você absorveu. Então, se você está desregulado, o seu Mercúrio está desregulado, então você vai manifestar muitos conflitos, desejos incontroláveis, vai manifestar um pensamento egocêntrico, inquieto, não enfrenta os obstáculos e fanatismo. Então você segue uma linha de pensamento e aquela e você fica fanático por aquilo. Então o Mercúrio em fogo, com aspectos de repente difíceis, precisa ser regulado e tudo, o mapa sempre traz um ponto de solução, né? E é isso que eu trago na interpretação astrológica, né? As suas soluções, né? Como regular isso. Então, isso seriam características de Mercúrio em fogo. Mercúrio em terra, né? Então, um pensamento pragmático, né? Todo o seu pensamento gira em soluções práticas, né? O seu pensamento leva para a praticidade. Então, é um pensamento tradicional, enraizado, né? Acredita somente no que é palpável, né? Então, um Mercúrio desregulado aí pode ser um Mercúrio que está se manifestando avarento, com ideias de escassez, pessimismo, visão estreita, teimoso, sem raiz, né? Ignora o que o corpo fala, só fica no pensamento, né? Inflexível. Então, há soluções para esse Mercúrio aí vibrando no elemento terra de forma desequilibrada. Um Mercúrio, uma mente em ar, ela pensa por ser uma entidade praticamente, né? Quem tem Mercúrio em ar, seus pensamentos são uma outra pessoa que vive dentro de você. Eu digo isso porque eu tenho Mercúrio em aquário. Então, os pensamentos têm vida própria, né? Gente, alguém precisa ancorar. Né? Então, são pensamentos abstratos, né? Voltados para o coletivo, voltados para o maior, voltados para o todo, né? Sempre à frente. Então, pensando que ninguém ainda não pensou. Então, a expressão é muito importante, socializar é muito importante, ouvir o que os outros estão pensando é muito importante para gente que tem Mercúrio no elemento ar. Mas quando está desregulado, né, então ele fica fora da realidade, muito disperso, frio, né, não faz essa conexão mente-sentimento, é desligado, pode ser autoritário, inseguro, não se relaciona, não troca, não fala, avessas novidades, dificuldades de interligar os conhecimentos. Então, o Mercúrio em ar tem que fazer a sua regulação aí e é importante no autoconhecimento fazer isso. E o Mercúrio em água, né, é muito relacionado aos sentimentos, o emocional, interfere muito nos mecanismos de pensamento. Então, a expressão é muito sensível, é muito ligado mesmo ao que funciona no sentimento, na emoção e no que está ao seu redor. Então, o Mercúrio em água, em signos de água, pode ter uma sensibilidade extrema, uma carência extrema, vulnerabilidade extrema, absorve demais, né? Sofre demais, não pensa, só sente, né? Falta de, e daí pode ir para aquele lado assim de se isolar. E aí falta compaixão, não quer saber dos outros, não quer saber o que os outros sentem. E aí ele se fecha. Pode também estar muito ligado à fantasia e foge das suas próprias emoções no escapismo. Então, nós na astrologia, nós estamos evoluindo
E o nosso pensamento, a partir do momento que a gente consegue ser observador do seu pensamento e entender como você desencadeia o seu pensamento, a sua forma de raciocinar, o que está por trás do seu pensamento, que crenças estão te guiando, você consegue fazer funcionar melhor o seu Urano no mapa, porque Urano é a 8ª maior de Mercúrio e Urano fala das nossas transformações, das nossas rupturas com os paradigmas internos. É você ir em direção à sua individualidade, né? Então, quando você consegue observar o seu pensamento e entender o que está desencadeando ele, você consegue ter pensamentos mais neutros, mais efetivos, né? A sua comunicação melhora, então você fica livre de crenças limitantes, né? E você passa a pensar de acordo com a sua experiência. Então, o que você pensa está muito relacionado com aquilo que você sabe que é bom e que não é bom para você. E aí você regulando o seu Urano no mapa, regulando essa força uraniana na sua vida, você vai promover transformações, você vai promover a reflexão na sua vida, você vai refletir sobre o que você está vivendo, se isso é bom mesmo, e vai dar fim àquilo que não é bom mesmo, né? Vai direcionar a sua existência, né? E vai se tornar mais conectivo, mais conectivo com os seus ciclos naturais, né? Vai ser mais independente e ter mais intuição, utilizar mais a sua intuição. Algo que nós temos e que nós não utilizamos porque ficamos perdidos nos ciclos dos pensamentos. Então, algo bem importante. É isso, gente. O mapa astrológico, a interpretação do mapa astrológico nos ajuda no autoconhecimento e é isso que eu entrego aqui. É você entender o que está te movimentando e traçar aí o que você quer e traçar uma rota mais curta, mais leve para você. Eu também abordo sistêmica, constelação familiar na entrega do mapa astrológico, porque nos ajuda na compreensão da carga inconsciente que nos move. Por isso que eu uno as duas abordagens. Eu não misturo a interpretação do mapa astrológico em cima da astrologia, mas a compreensão dos seus conteúdos inconscientes, eu uso a abordagem sistêmica, a psicofilosofia sistêmica, para você compreender melhor o que te move. Tem link na bio para você adquirir a interpretação do seu mapa astrológico, informações, tem link para contato. Se você gostou daqui do conteúdo, curte, comenta, compartilha, acompanha, segue o meu canal, porque você vai ter mais conteúdo aí para você se entender. Até mais e boa semana a todos.